Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao tema, eu gostaria de pedir que você comente aqui, faça o seu comentário daquilo que você achou de nossos vídeos, faça sugestões de temas que estaremos anotando e atendendo o mais rápido possível as suas solicitações. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e se inscreva em nosso canal para não perder as nossas publicações. Essa mensagem ela vai ser a segunda de uma série sobre o fruto do Espírito. Como você já viu o primeiro vídeo, ele fala sobre o Espírito Santo sendo uma obra soberana de Cristo, uma obra soberana do Espírito Santo. E o segundo ponto desta mensagem é mostrar que o fruto do Espírito ele é para a glória de Deus, é para a honra e louvor do nome de Deus. Porque o fruto do Espírito, assim como foi falado na primeira mensagem, ele não é um fruto do esforço humano. Ele não resulta do esforço do homem. Ele não resulta da habilidade do homem de ser bom, de ser justo. Porque, como foi dito, o homem, ele somente com o seu esforço, ele pode produzir, no máximo, um trapo da imundícia. Assim como está em Isaías 64:6, porque todos nós somos como imundo, e o que podemos produzir é somente trapo da imundícia. E lá no texto é bem interessante que ele diz que as nossas justiças, ou seja, as nossas melhores obras, o que nós podemos fazer de melhor, são o trapo da imundícia. Ou seja, mas em Cristo, pela fé, nós podemos produzir o fruto do Espírito, e tudo isso para a glória de Deus. Se nós percebemos, esses dois pontos estão entrelaçados. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é para a glória de Deus, por quê? Porque ele é uma obra resultante da graça de Deus, e por isso toda a glória ela deve ser dada a Deus. Assim como está em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, se nós percebemos em Efésios, é uma carta que, como as outras também, não somente de Efésios, mas essa nós vemos nos seus primeiros capítulos a centralidade da graça na salvação. Pois se nós percebemos em Efésios 1:6 e 7, ele vai dizer, acrescentar que a nossa salvação, a nossa iluminação, as nossas bênçãos em Cristo são para louvor da sua glória. Ou seja, são o fruto da graça. Em Efésios capítulo 1, verso 12 e 14, ele vai acrescentar no final que tudo isso é para louvor da sua glória. Ou seja, todas essas coisas nós não merecíamos, nós não tínhamos como pagar, nós não tínhamos como comprar, nós não podemos produzir o fruto do Espírito. A graça de Deus, as riquezas, as bênçãos espirituais, assim como está no versículo 6 e 7 do capítulo 1 de Efésios, são todas por meio da graça. Nada é pelo nosso esforço. O apóstolo Paulo vai mostrar, mas como era que seria pelo nosso esforço nós estarmos mortos em delitos e pecados no capítulo 2 de Efésios? Como é que seria pela nossa justiça, se elas são como o trapo da imundícia? Como é que seria pelas nossas boas obras, sendo que fazíamos somente a vontade da carne, dos pensamentos? Então, a centralidade está aí, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. E até mesmo as boas obras em Efésios 2:10 foi Deus que preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, nós temos as boas obras, nós temos agora o fruto do Espírito, uma vida santa, uma vida na verdade, uma vida guiada pelo Espírito, pela graça de Deus. E tudo isso é para louvor e honra de Deus, louvor e honra do nome de Deus. O fruto do Espírito, ele é o resultado da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é a evidência de que nós possuímos salvação, que nós possuímos o Espírito Santo em nossas vidas. E o próprio Cristo prometeu o Consolador, quando ele disse que eu vou para o Pai, mas eu rogarei, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ou seja, ele é que nos guia em toda a verdade.
a ação, o poder do Espírito Santo que nos faz andar na verdade, que nos faz andar em santidade, que nos faz andar em pureza. É o Espírito Santo que vai nos guiando, vai iluminando o nosso caminho, vai guiando os nossos passos para que possamos andar em santidade, em pureza, para que possamos nos aproximar de Deus. E assim, tudo isso é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, e no verso, a partir do verso 9, se você ler e acompanhar, ele vai mostrar, ele vai desejar. Ele diz que orava para que os filipenses viessem conhecer o amor, viessem estar unidos em amor, firmes, viessem estar irrepreensíveis para o dia de Cristo. Ele vai dizer no verso 11, cheio de fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, o fruto da justiça, o fruto do Espírito, o fruto da santidade, o fruto da habitação do Espírito Santo em nossas vidas, ele vem por meio de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. As boas obras de Cristo, elas são aplicadas em nossas vidas. E tudo isso não é para nossa glória, tudo isso não é para que nós recebamos os aplausos, mas Cristo, ele é conhecido em nossas vidas e assim ele é glorificado. Ou seja, tudo isso é para louvor e glória do nome de Deus. Porque Deus, ele é conhecido nas nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas pela fé, assim como está em 1 Coríntios 3,16. O próprio Cristo, ele falou isso em Mateus 5,16. Ele disse que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mais à frente nós já conhecemos por que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas e santifica o nosso viver, santifica o nosso andar, santifica o nosso pensar, nos santifica em corpo, alma e espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5,23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito, para que vocês possam estar irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos santificando, nos purificando, vai a cada dia nos fazendo andar no verdadeiro caminho, nos retos caminhos, nos caminhos da pureza. E assim, o próprio Cristo disse que as nossas obras pelo Espírito Santo elas iriam brilhar e resplandecer diante dos homens. E ele acrescenta que iriam glorificar o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Ou seja, as nossas obras pelo Espírito Santo, fruto da graça, elas iriam resplandecer naturalmente nos homens. Os homens em trevas iriam perceber a luz em nossas vidas. Assim como aquele povo que andava muito tempo em trevas, em Mateus 4. E foi o cumprimento da profecia, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o povo que muito tempo andava na escuridão, que procurava cumprir a lei pelo seu esforço, procurava ser santo, obter a justiça de Deus pela força do seu braço, estava nessa escuridão, tentando inutilmente ser santo diante de Deus. Eles viram a verdadeira luz, Cristo, a luz que alumia todo homem. Ou seja, e assim as pessoas elas não vão ver não o nosso caráter, mas elas vão ver o caráter de Cristo impresso em nossas vidas. O caráter de Cristo manifestado em nossas vidas como um espelho, como uma verdadeira imagem, como uma imagem viva. O caráter de Cristo, vão ver a vida de Cristo, vão perceber que Cristo habita verdadeiramente em nossas vidas e assim eles serão iluminados, eles terão o conhecimento da vida de Cristo e assim eles glorificarão a Deus pela nossa vida santa. O fruto do Espírito, em resumo, ele é o Espírito Santo na vida do crente, santificando o seu viver, purificando a sua vida. O apóstolo Paulo, ele orava para que os tessalonicenses fossem dignos de sua vocação. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Ele orava para que os tessalonicenses vivessem em santidade, vivessem em pureza. Foi um tema da primeira carta, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Ele disse que procurava ensinar para que eles viessem estar inteirados na doutrina da santificação, para que eles pudessem ser dignos de sua vocação, ou seja, viver de acordo com a santidade, viver de acordo com a palavra de Deus, viver como verdadeiros filhos do Senhor, mostrar que verdadeiramente foram salvos pelas suas obras. E o apóstolo Paulo ele diz no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses,
partir do verso 11, ele diz: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno de sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Ou seja, para que Deus aperfeiçoasse a cada dia a sua obra de santificação, como nós já aprendemos aqui no canal, com a santificação progressiva, que ela é um processo, porque o justo ele é como a luz da aurora, assim como está em Provérbios 4:18, que vai brilhando até ser dia perfeito, ou seja, ele é como o nascer do sol, vai brilhando até que o sol se mostre vivo, se mostre com aquela luz ofuscante. Assim somos nós. Nós iremos brilhar, brilhar até que na eternidade venhamos a ser dia perfeito. E tudo isso por meio da atuação e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E tudo isso, em suma, é o quê? É para a glória de Deus, para render glória e honra ao nome do Senhor. E ele acrescenta: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda a glória, toda a nossa santidade, toda a nossa dignidade, toda a nossa fé, a nossa salvação do início ao fim, a nossa santidade, o nosso viver santo, elas não são inerentes, não são provenientes do nosso esforço, elas não são provenientes do nosso braço, elas não são para que venhamos levar os holofotes para nós, não é para que venhamos atrair os aplausos dos homens, mas é para que nós possamos atrair os aplausos dos homens para Deus. Nós vamos atrair a glorificação, a honra, o respeito, a reverência dos homens de nós para Deus. Por quê? Porque a nossa vida ela não estará manifestando a nós mesmos, mas estará manifestando a Cristo. Assim como Pedro e João, quando iam subir ao templo para orar, ele disse para o homem: olha para nós. Mas ele disse: olha para nós não porque ele estava manifestando a sua própria vida, a sua santidade, ou a sua fé, ou o seu poder de fazer milagres, porque ele sabia que tudo aquilo vinha de Cristo. E assim ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ou seja, ele manifestou a Cristo. Ele chamou a atenção para si, para que ele pudesse levar cativa a atenção daquele homem para Cristo, não para si. E assim devemos também ser nós. Entender que toda a santidade, toda a pureza, toda a justiça, a nossa salvação do início ao fim, ela é operada e é consumada em Deus, em Cristo Jesus. E tudo isso é para honra e glória, pois pela sua graça nós temos o poder de viver segundo o Espírito Santo, pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos guiando, vai nos purificando, vai nos ensinando, vai nos tirando do pecado e nos trazendo para a maravilhosa luz de Deus a cada dia. E assim que venhamos entender que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade é ao único Deus sábio, ao único Deus verdadeiro, é que devemos dar graça. Que Deus, ele seja glorificado por meio de nossa vida frutífera, porque assim como Cristo disse, que sem mim nada podeis fazer. E tudo isso é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.